Olá pessoal, tudo bom? Eu é, não falei muita coisa sobre a eleição ainda esse ano, porque a gente não tinha os candidatos ainda definidos, né? Espero que o áudio esteja bom. E, mas agora parece que já temos, pelo menos o cenário está quase todo ele montado. Não sei se vai aparecer alguma surpresa de última hora, acredito que não. Quem tinha que decidir se ia ou se não ia já decidiu. Então já dá pra gente fazer um primeiro comentário sobre as eleições desse ano. Eu vou nomear esse vídeo como, sei lá, eleições um, round um, alguma coisa assim, sei lá. Porque é o primeiro de alguns que eu espero fazer durante o decorrer do ano, até, pelo menos até o fim das eleições. Então, para ficar numa sequência, né? Aí eu crio uma playlist e fica numa sequência. O que a gente pode analisar até agora do que está acontecendo no universo? Eu vou falar da eleição presidencial, tá? Porque a gente tem eleição em todos os estados, do Distrito Federal, governador, dois senadores, deputados, assim, ficaria. Não teria como fazer em pouco tempo. Então eu vou falar só de presidência. Então a gente já tem definido. Bom, o Bolsonaro já estava definido, já estava praticamente homologado, já desde o ano passado que ele já vem nessa pegada. O Alckmin foi confirmado, que é o que já se esperava também. Ele já, inclusive, ele renunciou ao cargo de governador para concorrer à presidência. A gente tem a Marina também, que só aparece em época de eleição. Tem o Ciro, que cujo sonho é ser o grande líder da esquerda, agora que o Lula está preso. A gente tem o Álvaro Dias, por um partido pequeno. Tem o Amoedo, pelo Novo. Tem, falando em partidos nanicos, tem a Manuela do PCdoB e o Boulos do PSOL. Esses devem ser os candidatos aí que vão aparecer na mídia. Muito embora três deles são candidatos traço, né? Que é o Amoedo, a Manuela e o Boulos. Eles não saem do traço ali, eles estão na margem de erro. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. O Flávio Rocha desistiu, né? O, estava se falando muito do, do Joaquim Barbosa, que também desistiu, né? Joaquim Barbosa tem telhado de vidro, né? Você entrar numa eleição, você pode ter uma vida suja. Desde que você não faça inimigos políticos, não tem problema, que ninguém vai cavocar a sua biografia, ninguém vai procurar seus esqueletos no armário. Agora, a partir do momento que você sai para uma campanha presidencial, assim, seus inimigos vão passar um raio-x na sua vida, vão saber tudo que você comeu, onde você defecou, tudo que você fez na sua vida desde o nascimento. Vão saber se você roubava chupeta no berçário, se você passava a mão na bunda da professora quando você tinha 8 anos no primário. Tudo vai vir a público. E quem tem telhado de vidro não gosta desse tipo de coisa, né? Então a gente sabe que o Joaquim Barbosa tem telhado de vidro. Então, obviamente que ele tem uma excelentíssima, maravilhosa aposentadoria como ministro do STF, né? É, ricamente paga para a vida toda, e mais os pareceres que ele dá como advogado, que ele cobra fortunas, né? Então ele tem uma vida bastante confortável, né? Para largar o conforto dessa vida molezinha para entrar numa batalha presidencial e se atacar de tudo quanto é jeito, né? Então é uma coisa que não era uma decisão muito inteligente se ele seguisse para esse lado. Então vamos lá, vamos eliminar já os candidatos traço, né? Bom, Manuela Dávila, o que você vai falar o que você vai falar de uma pessoa que nós estamos em 2018 e ela repete as mesmas coisas do início do século XX? Assim, as ideias dela são as mesmas do início do século XX. Ou seja, se passou
150 anos, vamos pegar um pouco mais, do final do século XIX. Se passou 150 anos, assim, você tem uma história documentada de 150 anos, uma história documentada de fracasso, de morte, de miséria, de desgraça, por pessoas que seguiram exatamente isso que ela está pregando. Então, assim, uma pessoa que nos dias de hoje prega a mesma coisa que se pregava em 1880, 1870, alguma coisa assim, o que você vai falar na pessoa dessa? Assim, teoricamente você deveria rir, porque assim, ninguém vai levar a sério uma coisa dessa. Mas aparentemente tem gente que leva a sério, ainda que seja traço. É assim, uma piada, assim, é uma, é uma caricatura, é uma. Coitada, assim, assim, ela tem duas opções, ou ela sabe que isso que ela está pregando é uma grande imbecilidade que não tem como dar certo, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, ou ela é só mais uma idiota útil dessas que foram manipuladas. Alguém lavou a cabecinha dela lá, botou essas ideias malucas e ela repete sem pensar que isso não deu certo. Assim, qualquer pessoa que faz. Assim, vamos voltar aqui. Que tipo de ideia você está pregando? Estou pregando esse tipo de ideia, tá? Isso já foi usado em algum momento do mundo, em algum momento da história do mundo? Já foi usado. Aonde? Aqui, 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 aqui. Em quais deu certo? Nenhum. Inclusive, quase todos acabaram. Pelo menos os antigos todos acabaram, né? A única resistência aí é Cuba, porque é uma ilhazinha pequenininha e tá tudo na mão dos Castro, mas acabou. O que está surgindo são esses novos aí, esses Maduro, provavelmente Evo Morales também é outro que vai se eternizar no poder, tá sempre querendo reeleição, reeleição, nunca. Assim, comunista é essa praga. O Lula queria exatamente a mesma coisa. Ele elegeu a Dilma e depois ele queria voltar. Assim, esses caras entram no poder para dominar, eles não querem alternar poder, não tem essa de. Assim, a democracia é o seguinte: democracia sou eu no poder. Eu fora do poder não é democracia. Democracia sou eu no poder. Esses caras não querem alternância de poder. Eles querem dominar a porra toda. Então você tem essas republiquetas novas, né, os socialistas que estão surgindo. Mas as antigas morreram todas, todo o leste europeu, a Rússia e tudo mais. A China não morreu porque a China abriu a sua economia. Porque se a China não abrisse a sua economia, a China teria morrido. Agora, se você tirar 10, 12 grandes cidades chinesas, que é onde ficam as grandes corporações que fabricam tudo, essas empresas gigantes chinesas, multinacionais e tudo mais, assim, o resto da China, 90% do território chinês, continua a mesma merda. Plantação de arroz, plantação de chá, aquela agricultura vagabunda, pessoal meio morrendo de fome, porque aquele povo não entrou nessa. A gente tem que pensar que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, se você reunir essas 10, 12 maiores cidades chinesas, você vai ter ali, sei lá, 300, 400 milhões de pessoas, talvez. Eu nunca somei. Vamos dizer 300, 400 acho muito. 300 milhões de pessoas é mais população do que a maioria dos países. Então você tem uma população gigante ali que está economicamente ativa. Agora, para 1 bilhão, quer dizer que você tem 700 milhões de pessoas que continuam na merda, continuam na pobreza. Então o comunismo continua na China. Ele levou. É claro que a economia da China, financiada pelos Estados Unidos, que deu esse boom a partir dos anos 70, evidentemente que você elevou pelo menos 300 milhões de pessoas, vamos dizer. É claro que nem todo mundo que mora nessas cidades tem bom poder aquisitivo, porque assim como todas as cidades grandes, você também tem miséria, você também tem os pobres, você também tem os indigentes e tudo mais. Nem todos ali vivem muito bem. Então vamos dizer que 300 pessoas você tirou da miséria com essa abertura da economia chinesa, mas você tem ainda 700 milhões passando fome. Isso é o comunismo, né? Então, assim, não dá para levar a sério o que essa moça fala. Então, é assim, perda de tempo. O Boulos, quem é o Boulos? O Boulos é um invasor de, de, de prédios, invasor de prédios, invasor de casas. É isso que ele é só. É só um arruaceiro. Que num país sério já estaria preso, porque você invadir a propriedade alheia, evidentemente
que é crime. É que no Brasil, assim, não tem essa história, né? Assim, de crime ou não crime depende, né? Assim, que tem pessoas que podem cometer e tem pessoas que não podem cometer. Então, como a gente tem todo o aparato burocrático a favor desses caras, então eles fazem o que querem, assim como o MST faz o que quer, entra nas fazendas. Assim, se o fazendeiro derrubar uma porra de uma árvore lá que é protegida pelo IBAMA, é, ele vai preso. É crime inafiançável. Se ele matar um bicho lá que entrou lá, é crime inafiançável. Esses porra desse MST entra nas fazendas, rebenta tudo, todos os locais, derruba todas as árvores, mata tudo, e não acontece porra nenhuma. Ainda se o cara for revidar e tentar expulsar os invasores, é capaz dele ser preso. Quer dizer, esses caras são bandidos, então não dá pra levar a sério. E o Amoedo? O Amoedo. O Amoedo. Assisti algumas entrevistas dele. Já li o Estatuto do Partido Novo. Nas entrevistas, ele é um cara muito. Sabe aquele cara gente boa? Aquele cara super gente boa, super gentil, super educado, educadíssimo. Aqueles caras que você tá na frente dele por algum motivo, você manda ele tomar no fiofó. E oh, muita gentileza sua, eu vou pensar no assunto, talvez eu siga a sua orientação. Assim, é um cara muito educadinho. É um tipo de cara que ele não tem, parece que ele não tem vocação pra coisa, porque o que ele vai pegar ali em cima, a briga que ele vai ter que arrumar, se ele quiser realmente mudar, veja, o sistema brasileiro não foi, o PT ele só amplificou a corrupção no Brasil. A corrupção, a ineficiência, a desgraça da burocracia brasileira, ela vem de séculos, vem de pelo menos desde a República. Então não é uma coisa que começou agora. Então você não vai entrar na presidência com toda essa elegância, essa gentileza e tudo mais e acabar com a porra toda. Você vai ter que comprar muitas brigas. E ele parece ser um cara que não compra briga, assim. Ele concorda com tudo. Você vai, o verde é melhor, eu concordo, o verde é melhor. O outro fala, o azul, não, também o azul também gosto. Mas aí você não gosta do vermelho? Não, o vermelho também gosto. Quer dizer, assim, veja, uma das coisas que você tem que aprender na vida é que aquele cara que concorda com todo mundo, dá razão para todo mundo, não discute com ninguém, é, esse cara não esse cara não é o cara que vai mudar alguma coisa. Porque não dá pra você concordar, não dá pra você conciliar. A política não dá pra você conciliar tudo. Se você não tiver princípios pelos quais você rege, assim, diretrizes e objetivos, o objetivo é este aqui. Então, assim, eu vou concordar ou discordar com você de acordo com as minhas diretrizes. Eu não posso concordar com tudo que você fala, mesmo que não estão nas minhas diretrizes. Porque senão, assim, como é que você vai mudar se você não quiser romper com ninguém? Se você não quiser romper com as pessoas que estão lá em cima, que tomaram o poder, você não vai mudar nada. É só mais um que vai entrar e vai continuar igual. E vai ser corrompido como tantos outros foram. Agora, o problema do Partido Novo é que o estatuto do Partido Novo, ele é assim, ele cabe tudo ali dentro. Você tem de tudo ali dentro. Boa parte das questões mais debatidas hoje em dia da política brasileira, eles não têm uma posição fechada. Ele mesmo falou nos programas que ele foi dar entrevista sobre determinado assunto. Minha posição é essa. Mas o partido não tem posição. Então cada militante, cada filiado pode ter a sua ideia sobre isso. Bom, aqui em São Paulo já tem vereador defendendo pauta de esquerda, vereadora defendendo pauta de esquerda, defendendo teoria de gênero, ideologia de gênero, que é uma pauta de esquerda, que não tem nada a ver com a agenda da direita ou do centro-direita ou do diabo que seja, que não seja de esquerda. Então por que pode? Pode porque o estatuto do Partido Novo ele é abrangente, ele deixa tudo. Sabe qual é o problema? Vou dizer qual é o problema. Me parece que o Amoedo é um. Me parece não, ele é, eu já li a biografia dele. Ele é um ex-executivo que parece que se aposentou. Isso eu estou supondo, eu não li. O cara ganhou muito dinheiro,
se aposentou, não precisa mais trabalhar, então o que, que eu vou fazer da minha vida? Bom, alguns vão para a praia, vão morar na praia, alguns compram um barco, vão pescar, alguns vão morar no interior, alguns vão viajar ao mundo, alguns vão ficar tomando cachaça nos bares, jogando palitinho. Cada um escolhe uma coisa para fazer quando se aposenta. E a ideia dele, eu vou para a política, vou tentar mudar alguma coisa na política. E criou o partido. Agora, apesar de ele ter uma bagagem intelectual, a bagagem intelectual dele é prática. Ele foi um sujeito técnico, ele estudou engenharia de administração, trabalhou no mercado financeiro, trabalhou no Itaú, Unibanco, em outras empresas desse tipo. Ele não tem um background de ciência política, ele não tem um background de história, ele não sabe o que aconteceu na história e na ciência política nos últimos 200, 300 anos. Então ele, na cabeça dele, assim, o que, que é o comunismo? O comunismo é o PT. O PT é o comunismo. PT, PSOL, assim, esses caras são comunistas. O que o PSDB faz para ele não é, provavelmente não é comunismo. A agenda, militância gay não faz parte da agenda comunista. A agenda feminista não faz parte. A militância do aborto não faz parte. A militância do ateísmo, por exemplo, do ateísmo militante, praticante, também ele acha que não faz pauta da agenda de esquerda. E tudo isso é agenda de esquerda. Veja, já fiz várias vezes essa distinção em vários vídeos. Uma coisa é você ser gay, homossexual, ou a palavra que você quiser. Outra coisa é ser militante do movimento organizado. O movimento organizado é comandado pela esquerda. O fato da pessoa ser ou não ser gay não tem nada a ver com isso. A militância tem a ver com poder de influenciar a sociedade. Não tem a ver com o que se faz entre quatro paredes. Mesma coisa feminismo, mesma coisa ateísmo, mesma coisa abortismo. O problema é a militância. A militância é patrocinado pela agenda da esquerda. E como o Partido Novo ele deixa tudo isso em aberto, não está tudo em aberto. Cada filiado decide o que, de acordo com a sua consciência, como é que vai ficar. Bom, como é que você faz? Como é que você governa um país se você tiver uma pauta, determinada pauta que você precisa votar no Congresso, e você tem lá 50 deputados, e bom, tem que votar fechado. O governo está querendo essa pauta que vocês têm que votar fechado. Ah, não, peraí. Cada um vota de acordo com a sua consciência. Então, 25 votos a favor, 25 votos contra. Quer dizer, é um cara que se chegar na presidência, ele não vai ter o apoio nem ele não vai ter o apoio nem dos seus próprios deputados, porque o partido dá liberdade para cada um pensar da maneira que quer, não tem uma diretriz partidária. Por exemplo, ele disse no programa Roda Viva que ele é contra o aborto. Tá, mas isso não é uma pauta do partido dele. Então você pode ter ali dentro pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Então vai tramitar uma lei sobre o aborto no Congresso. Como é que vota? Vamos supor que ele é presidente e vai tramitar essa lei. Como é que vai funcionar? Metade do partido dele é a favor, metade é contra. Assim, temas importantes, temas fundamentais, que são temas em destaque, isso tem que ser diretriz partidária. Ó, o partido tem essa diretriz, ele segue essa diretriz, ele tem esses programas. Assim, você quer se filiar, então você está dentro desse cronograma. Você não quer? Vai para casa, vai para outro partido. Ninguém é obrigado a se filiar. Agora, quando você tem um partido aberto, arreganhado, que aceita tudo, bom, é isso. Já tá acontecendo isso. O partido é nanico, é minúsculo. Ele nem começou ainda e já tem vereador que já tá virando à esquerda. Porque tudo é frouxo. E se você for perguntar para ele, eu tenho certeza que ele não sabe que a agenda, por exemplo, essa militância de teoria do gênero, ele não sabe que isso é a agenda da esquerda. Ele acha que isso é simplesmente uma briga entre gays e cristãos e tal. Ele não sabe de onde vem isso. Ele não sabe de onde isso começou. Então, a despeito de ele não ter nenhuma chance, porque ele é candidato traço, assim, ainda que ele tivesse, não é uma garantia que vai mudar. Assim, o Brasil precisa mudar. O que está aí
tá aí há décadas, pelo menos desde o final, tô me repetindo, mas é para fixar. Tá aí pelo menos desde o começo da República essa burocracia, que vai se ampliando a cada governo que passa. Então, se você quer mudar alguma coisa, se o Brasil quer mudar, quer sair dessa desgraça que ele está metido há séculos não, há décadas, você tem que mudar a estrutura. E você não vai mudar a estrutura com um candidato que é assim, eu estou querendo acomodar todo mundo. Eu aceito todo mundo, cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer. Não vai para frente assim. Aí você tem Marina. Bom, Marina é outra daquelas piadas, né, que você poderia contar. Assim, eu não conheço uma pessoa que leve essa mulher a sério, realmente. Porque a Marina, ela nada mais é do que uma petista que saiu do PT. Simples assim. Ela defende todas as pautas do PT e ela só deixou o PT porque ela queria ser candidata à presidência e o Lula disse que ela não ia ser, que ia ser a Dilma. Assim, o Lula na época, era o dono do PT, ainda continua sendo, mesmo preso. Mas na época era ele que definia tudo. O Lula falou, eu quero a Dilma vai ser a candidata à presidência. Aí ela falou, bom, então eu vou embora, vou para outro partido porque eu também quero ser. É só isso. Agora, toda a agenda da Marina é a mesma agenda petista. Então qual é a diferença da Marina pra um candidato do PT? Nenhuma. Ela está defendendo o Lula livre. Então, assim, defina a Marina. Petista. Uma petista fora do PT. Porque não deram espaço para ela disputar a presidência lá. Só isso, mas o resto é exatamente igual. É cópia carbono. O Ciro Gomes é um caso para estudo psiquiátrico, né? Porque ele ao mesmo tempo ele quer se passar como um cara moderno, como um cara super antenado, estudou em Harvard, fez lá pós-graduação em Harvard, o cacete, é quase um administrador moderno, com 30 e poucos anos foi prefeito, foi governador, o caralho é quatro. E ao mesmo tempo ele tem as atitudes de cangaceiro. Chama os caras da porrada, bate em jornalista, xinga todo mundo. Já disse, declarou já que se a Polícia Federal for lá procurar, ele vai receber a bala. Vou mandar sequestrar o Lula, levar para uma embaixada para ele não ser preso. Quer dizer, coisa de coronel do Nordeste. Então, assim, ele na fachada ele tenta se passar por um bom moço, um cara moderno, um cara que pensa o mundo moderno, mas ele se porta como um coronel do começo do século XX. Aqueles coronéis do Nordeste. Eu prendo e arrebento, eu faço e aconteço. Receba a bala, mando matar. É esse tipo de gente. Fora, evidentemente, todo a podridão comunista que está impregnado no cérebro dele. Né? Chegou a elogiar a Venezuela como exemplo de país a ser seguido. A Venezuela é tão exemplo de país a ser seguido que o povo está fugindo daquela porra, está tentando entrar no Brasil ou em qualquer outro país vizinho porque não tem o que fazer ali. Tá todo mundo morrendo de fome. Esse é o país que ele é o exemplo, quer dizer. Então o sonho dele é que o Brasil se torne a Venezuela. Então, assim, um cara que fala uma coisa dessa, você tem alguma coisa para levar a sério? Não tem, né? Sobre o Álvaro Dias, eu assisti uma entrevista dele. Agora eu não lembro onde é que foi. Eu assisti no YouTube, evidentemente. Mas eu não lembro para quem que ele deu essa entrevista. O problema dele é o mesmo problema da Moedo. É claro que a diferença é que ele é um político já tradicional, com 30 anos de vida pública, foi governador várias vezes, senador, cacete. Mas assim, é aquele cara que quer agradar todo mundo, ele tá mais pro centro do que pra direita, assim, entendeu? Então ele, assim, o que é popular? Assim, por exemplo, negócio de cota. Cota é agenda de esquerda, qualquer tipo de cota é agenda de esquerda. Mas você falar em cota, que vai tirar cota ou que não vai usar cota, pro povão que foi massificada a cabeça do povão, a TV, os rádios, jornais, cota, 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 precisa, cota, cota, cota. As pessoas, a maioria, boa parte das pessoas colocou isso na cabeça, que cota é um negócio que é legítimo, que é justo, que deve ter e tudo mais. Então cota é uma pauta é, impopular.
Então, por exemplo, ele é a favor de cotas. Por quê? Porque ele não quer ficar impopular com as pessoas, ele quer cativar os eleitores. Então, mesmo que seja uma agenda de esquerda, não importa. Eu vou dizer que eu sou a favor porque eu quero esses eleitores. Será que ele é a favor ou é contra? A gente não sabe, porque ele é um político profissional. A gente não sabe se ele é contra, tipo, como deveria ser mesmo contra, se ele é um cara de centro-direita, ou se ele está dizendo que é a favor só para pegar voto. E quando chega lá ele vai ser contra. Ou será que ele está se vendendo e está realmente dizendo que é a favor e vai seguir isso? A gente não sabe. É aquela raposa velha, aquele político antigo que você não tem como acreditar no que ele está dizendo ali. Porque não dá para você se apresentar como centro-direita e você dizer que vai continuar com vários programas que são abertamente de esquerda. E dizer que vai continuar porque são programas populares. Então, para mim, carta fora. E também tá num partido pequeno, né? O Podemos é um partido que não vai ter grande projeção. Aí a gente sobe pro Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin não decola. Ele sempre imagina que ele vai sair do governo do estado e vai decolar e vai emplacar. Mas a última vez que ele fez isso, que ele concorreu à presidência, ele perdeu. Perdeu pro Lula, né? Perdeu pro Lula ou perdeu pra Dilma? Agora eu não lembro. Acho que foi pra Dilma que ele perdeu. Não, foi pro Lula, foi pro Lula. Foi pro Lula. A Dilma no primeiro governo disputou com o Serra e no segundo com o Aécio. Foi no foi o foi contra o Lula, perdeu do Lula. E ele na época ele tinha uma aprovação muito maior, hein? Ele tinha um índice excelente. E agora ele está de novo, porque o PSDB tá assim, o PSDB não tem muita opção. O PSDB saiu fortalecido da última eleição com o Aécio, mas depois o Aécio virou suco, né? O homem que virou suco. O Aécio virou suco depois das denúncias contra ele. O Aécio morreu. O Serra tá assim, praticamente com o pé na cova. Já tem uns 20 anos, né? Eu acho que ele morreu. Ele só esqueceu de deitar, porque se você olhar para ele, né? Enfim, não interessa esse tipo de coisa. O PSDB não tem outra opção. É o Aécio ou o Alckmin ou o Alckmin. Quer dizer, ele teria uma outra opção, que seria talvez o Dória. Provavelmente o Dória teria mais votos que o Aécio, que o Alckmin. Só que aí entra o quesito vaidade, né? O Alckmin quer ser presidente de um jeito, de qualquer jeito. E ele tentou contra o PT, não conseguiu. Então, na cabeça dele, bom, agora não tem PT mais, porque o Lula está preso, o PT não está lançando ninguém, porque fica nessa imbecilidade, Lula 2018, Lula para presidente, caraca, aí não vai ser, porque o Lula é ficha suja, não vai ser, mas os idiotas do PT vão ficar gritando essa merda, como eles ficam gritando até hoje, que é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, já passou quase 2 anos dessa porra, já tem outro presidente, já tá saindo esse presidente, vai entrar um presidente novo e esses imbecis ficam lá, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Quer dizer, você vai falar com um imbecil, não adianta você conversar com um imbecil. É mais fácil você conversar com um jumento que pelo menos ele vai te dar mais atenção. Ele é um cara muito mais inteligente, muito mais preparado do que um petista. Então, o Alckmin tem a vaidade pessoal, apesar dele ser apelidado de picolé de chuchu, que é um cara, todo mundo que fala dele, não é um cara simples, de poucos luxos, gosta de coisas simples, uma vidinha pacata, não sei o que, não gosta de ostentar, não gosta de aparecer nada. Mas ele tem uma vaidade que não cabe nele, porque ele sabe que ele não tem chances de ser presidente. Ele sabe que talvez o Dória tivesse mais chance de ser presidente, mas aí é a vaidade dele. Eu quero ser. Não importa se o outro tem mais chance, eu quero ser. E obviamente que dentro do PSDB ele tem muito mais força política do que o Dória. Então ele vai ser o candidato. Não vai ganhar? Olha, eu acho difícil ele ganhar, porque ele não decola. Talvez ele vai ser o candidato que tem o maior tempo de TV. Então, provavelmente, se ele fizer um programa bem construído, talvez ele suba alguns pontos percentuais. Eu não sei se é suficiente para ele ir para o segundo turno. Porque ele realmente não empolga ninguém. E ele, evidentemente, fez aliança com todo aquele lixo centrão.
PMDB, aqueles caras que estão na política há 500 anos. Sabe aqueles caras que estão sempre lá e nunca vão sair de lá? Só vão sair de lá se fizer uma limpeza, uma faxina geral. Então, os mesmos caras estão apoiando esse cara. Ou seja, é o sistema. É o sistema tentando se renovar. É basicamente uma continuação do Temer. E sobrou o último nome, que o último nome é o Jair Bolsonaro. É difícil falar sobre o Jair Bolsonaro, né? Precisaria de um. Eu tô com 30 minutos de vídeo. Eu precisaria de pelo menos 30 minutos para falar dele. Tem tanta coisa para falar dele que não sei. Talvez eu faça depois um outro vídeo só para falar dele. Mas então eu vou tentar usar 5 minutinhos para falar dele. Primeiro, vocês já repararam, obviamente todo mundo já reparou, que toda a imprensa é absolutamente contrária a ele. Onde ele vai, ele é bem recebido pelo público e é hostilizado pela imprensa. Imprensa em geral, rádio, TV, jornal, revista, todos, quase todos, né? Vamos dizer quase todos, porque tem os independentes, né? E tem um ou outro jornalista que ainda presta dentro de alguns veículos de imprensa. Mas assim, 99% nunca fazem uma entrevista com ele. Quando fazem uma entrevista com ele, não é entrevista, é um interrogatório. Assim, você é um acusado e eu tô aqui para te para te condenar. É assim que funciona o negócio. Muito embora ele nunca tenha roubado nada, né? Nunca tenha aparecido nenhum escândalo de corrupção, nenhum tipo de desvio de nada, né? Mas assim, ele já entra no qualquer entrevista que vai fazer com ele, já entra como sendo já é o culpado, o vilão. Então os caras que vão perguntar, eles não são entrevistadores, eles são inquisidores, assim, estão querendo colocar na fogueira. Ele que tem que explicar por que não deve ser, por que ele não deve ser colocado na fogueira. Chega a ser ridículo, né, de tão óbvio que é isso. Por que isso acontece? Bom, em parte porque toda a grande imprensa tem o viés de esquerda, todo mundo sabe disso. Toda a grande imprensa até hoje lambe o cu do Lula, mesmo ele sendo um bandido e estando preso. Tô falando de Globo, de Folha, desses caras todos aí. Então, você tem o viés de esquerda dos jornalistas. E você tem também um outro fator, que na verdade são dois fatores. Primeiro, verba publicitária. O maior anunciante hoje de jornal, revista, TV, rádio é o governo. Governo e as estatais, que é dinheiro do governo também. Então, a TV, o jornal, a revista, assim, você tem que entender o seguinte: aquela velha história, não tem almoço grátis, aquele velho ditado. Então é o seguinte, eu sou o governo, tá certo? Você tem um jornal. Você precisa de propaganda. Então eu posso destinar para você 100 milhões de reais de propaganda para o próximo ano. Você vai querer? Porra, claro que vai querer. Todas as empresas de mídia estão todas falidas, é evidente que eu vou querer. Bom, então a gente tem uma contraponto, né? Não é contraponto. Peraí, deixa eu tomar um negocinho aqui. Você tem que me dar algo em troca. Eu não vou te dar 100 milhões de propaganda para o seu jornal assim, sem ter uma contrapartida. Contrapartida é a palavra que eu estava querendo lembrar. Qual é a contrapartida? Bom, contrapartida é muito simples. Você vai ter que usar o seu jornal, seus jornalistas, seu diretor de redação, para dar uma afagada no meu governo, para dizer que tem os pontos positivos, para elogiar, para fazer isso, para fazer aquilo, e para combater aqueles que estão querendo tomar o meu lugar. Ou seja, aqueles que estão competindo comigo diretamente, aqueles que estão querendo me tirar do sistema, aqueles que estão querendo mudar o sistema. Então você tem um governo formado por corruptos, de toda uma burocracia corrupta,
que é mantida há anos, pelo menos há 30 anos é mantida por PT, PSDB, PMDB, esses caras todos, que representam um sistema, eles só fazem um rodízio, uma hora eu que mando, outra hora eu que mando, mas assim, o sistema corrupto é o mesmo. Esse é o sistema. Então, assim, qual é o candidato que está fora desse sistema? Qual é o candidato que nunca participou desses governos? Qual é o candidato que diz que vai limpar esse negócio? Qual é o candidato realmente de fora do sistema? O Bolsonaro é o único candidato de fora do sistema. E se o Bolsonaro entrar, assim, ele vai ter a caneta na mão dele. Então, sabe aquele 100 mil, Folha de São Paulo, estou dando um exemplo, eu não sei quais são os valores, tá? É um exemplo hipotético. Olha, Folha de São Paulo, sabe aqueles 100 milhões que eu te dava por ano de propaganda? Então, acho que eu vou cortar, porque eu tenho outras prioridades para usar o dinheiro. Então, se a sua empresa dá prejuízo, sei que se foda, fecha essa merda, vai fazer outra coisa da vida. Não é função do governo sustentar a empresa falida, tá certo? Porque não é o governo que está sustentando, sou eu e você. Esse dinheiro, o governo não tem, não produz dinheiro. O governo gasta o nosso dinheiro. É assim que funciona. Então, isso pode acontecer. Inclusive, isso deve acontecer se ele ganhar a presidência. A Globo recebe 90% da verba destinada à televisão, verba publicitária do governo destinada à televisão. 80% vai para a Globo. Você já imaginou quanto é isso em dinheiro? Você já imaginou o que a Globo ia fazer com um outro presidente que não destinasse 80% dos recursos de publicidade para a TV para a Globo? De onde que ela ia tirar esse dinheiro? Tá aí. Então, para as grandes empresas de mídia que estão todas quebradas e todas dependendo do dinheiro do governo, é excelente que o sistema continue. Não importa se vai entrar o Alckmin, o Ciro, a Marina, alguém do PT, porque o sistema vai continuar. O sistema vai continuar, eles vão continuar recebendo os recursos. O único que pode cortar esses recursos que estão sendo drenados para esse pessoal é o Bolsonaro. É por isso que ele nunca vai ser recebido bem em nenhuma emissora, nenhum jornal, nenhuma revista. Assim, os próprios diretores das empresas incitam os jornalistas, não vão lá e assim, desce o cacete no cara, precisamos derrubar o cara de qualquer jeito. Porque se ele entrar lá, ele pode cortar a nossa grana. Esse é o primeiro ponto das empresas. O segundo ponto, todas essas empresas de mídia estão endividadas, devem milhões para o governo. Então pense o seguinte: você tem um único candidato de fora do sistema, que é o Bolsonaro. Ele entra, corta essa mamata de grana para publicidade, para as TVs, e ao mesmo tempo cobra a dívida. Não, você vai ter que pagar essa dívida, senão eu vou executar e vou tomar tudo que você tem. Porque você está devendo, porque os governos atuais, é assim, é aquele negócio do escambo. Assim, você fala bem de mim, eu não cobro a sua dívida. Assim, o governo e tô falando governo e as empresas de mídia, você deve para mim, tá certo? Então você fala bem de mim. Se você não falar bem de mim, eu vou cobrar a sua dívida. Então fica aquele escambo assim um é coberto o outro e fica esse escambo assim, ficam os dois unidos para fuder o resto da população. As empresas de mídia e o governo, seja quem tiver no governo, sendo do mesmo sistema, é a mesma coisa. PSDB, PT, PMDB, é tudo a mesma coisa. Eles se unem e quem está se fudendo somos nós. Quem é que pode quebrar esse elo? O Bolsonaro é a única pessoa que pode quebrar esse elo. Então é imprescindível que ele seja atacado de tudo quanto for jeito. Mas tem um problema. Eles não conseguem, apesar de alguma tentativa de censura, eles não conseguem calar as redes sociais. Porque as pessoas já começaram a ver que esse sistema está podre, está carcomido e esse sistema tem que cair para que o Brasil tenha alguma chance. E as pessoas já perceberam que a única pessoa que tem o potencial. Eu não sei se ele vai fazer. A gente não sabe o que as pessoas podem fazer. Hoje em dia,
Você pode louvar uma pessoa que ganhou aqui o prêmio Nobel da Paz. No dia seguinte ele vai lá e mata a mulher ou mata o marido. Tá certo? Você não sabe o que as pessoas podem fazer no futuro. A gente não tem bola de cristal para saber como é que são as vidas, como é que é a vida das pessoas. Às vezes você casa com uma mulher igual o dono da IOC, né? Ele casou com uma mulher, a mulher matou ele, e esquartejou. Quer dizer, você acha que quando ele casou com a mulher, ele imaginou, ó, eu tô casando aqui com uma mulher que vai me matar, me esquartejar? Nunca, né? Pô, a gente não tem como prever o futuro. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Bolsonaro é o único candidato que pode fazer isso, porque ele está dizendo que vai fazer. Não quer dizer que ele vai fazer, eu não sei se ele vai fazer, eu não tenho bola de cristal. Mas é o cara que está ameaçando fazer. Então, assim, essa imprensa toda, tanto os donos quanto os funcionários, porque se as empresas quebrarem, os funcionários vão pro saco também, tá certo? Então, tanto a empresa quanto funcionários têm altíssimo interesse em dinamitar o Bolsonaro de tudo quanto é maneira, de mentira, de calúnia, de difamação, de xingamento, de tudo. Imputam um monte de rótulos a ele, todos eles mentirosos, e não querem saber se aquilo lá é verdade ou não. Eles colocam aquilo lá como verdade absoluta, e o cara tem que provar que aquilo lá não é verdade. É, então, aparentemente, a única opção que a gente tem para mudar o sistema é essa. Ainda que não seja uma pessoa, assim, não seja o cara ideal, mas o cara ideal, né, como diz o famoso pensador, a política é a arte do possível, não é a arte do ideal. Assim, o possível é o seguinte: você tem essas 5, 6 opções, uma delas vai entrar, então, né? Vamos fazer uma analogia grosseira. Você tem, assim, vai ser entubado, para não dizer uma palavra pior. Aí você tem um negócio desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Você vai se entubar de qualquer jeito. Então é melhor que entre o menor, né? É melhor que entre um menor do que entre um grande, tá certo? Vai doer menos, é isso? Então é isso. O que a gente vai ter que fazer nessa eleição provavelmente é a mesma coisa das demais. A gente vai ter que votar no que a gente acha menos pior. Não acredito que ele seja o candidato ideal. Ele é um candidato bastante bronco, bastante inculto, apesar de ter evoluído nos últimos anos e ter se cercado de algumas pessoas realmente inteligentes, de algumas pessoas de bom preparo em determinados ramos, né, do conhecimento, como por exemplo o Paulo Guedes na economia, né, que é um excelente nome para economia. Então o que ele vai ter que fazer é isso, ele vai ter que ter boas pessoas nos cargos principais para que essas pessoas e deixar que essas pessoas desenvolvam as suas atividades. Aí a gente tem alguma chance. Porque o que ele vai ter que fazer é o seguinte: ele vai ser só o símbolo. Ele vai ser o símbolo, porque é o cara é o cara do momento, é o cara que o povo está pegando no colo. O povo se identifica, porque o povo, em sua grande maioria, é bronco também, é no mesmo estilo dele. É, então, pelo visto, vai ser ele. Se não tivermos nenhuma surpresa, assim, a única dúvida é se ele vai ganhar no primeiro turno ou se ele vai no segundo turno com alguém. Quem é esse alguém? Hoje em dia não tem, não dá para saber. Pode ser o Ciro, pode ser a Alckmin. Eu acho que não sai do Ciro ou do Alckmin. Não acredito que Marina vá. Marina não. Ela só aparece de 4 em 4 anos. É igual o ano bissexto. Então, não acredito que ela vá. Mas a dúvida é essa: saber se ele vai ganhar no primeiro turno ou se vai ter um segundo turno. Mas. E depois tem um problema da governabilidade. Eu não vou entrar nisso, porque isso aí também é futurologia demais. É evidente que ele vai ter muitos problemas para governar, a não ser que ele consiga eleger um Congresso que seja maioria afinada com o discurso dele, que eu duvido que vai acontecer. Então ele vai ter o Congresso todo contra ele. Então vai ser um problema do caralho para ele governar. Mas eu acho que é a única solução que a gente tem para o momento. Se aparecer alguma nova, a gente conversa de novo. Mas aparentemente é o que temos. Não é uma preferência minha. Se eu pudesse escolher alguém, certamente não escolheria nenhum dos que estão lá.
Mas não sou eu que posso escolher. Eu tenho que escolher. Na verdade, eu tenho que escolher, mas eu tenho que escolher dentro desse número limitado de pessoas. Então, diante dessa escolha, parece ser a única opção de mudar o quadro de problemas que a gente está vivendo no país. É o único que pode romper com esse sistema. É o único que pode romper com o sistema. Não quer dizer que ele vá romper. Nada impede que ele suba e se corrompa. Muitos já fizeram isso. Eu não tenho como prever o futuro. Então é isso. 44 minutos, falei demais já. Tá bom? Esse é o primeiro vídeo sobre eleições. Se forem aparecendo fatos novos, eu vou gravando outros. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.